Henrique Bittencourt, que é o nosso coordenador do núcleo litoral. Ele vai fazer as devidas apresentações da nossa atividade de hoje. Muito bem-vindo a todos. Boa noite a todos e todas. Em nome do Núcleo Litoral, também representando a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, instituição mãe do núcleo, o qual nos oportuniza a chance de estarmos reunidos aqui essa noite para estar ouvindo a Luciana sobre essa temática que está extremamente importante, visto, né, todos os acontecimentos que tivemos movendo na infância e adolescência ao longo desse ano, tanto também de escolas, modificações de entendimento de infância e adolescência enquanto cultura. Essa pós-pandemia não teve como não dizer que não afetou essa faixa etária, tanto enquanto criança e adolescente, mas também os pais dessas crianças, os cuidadores. No caso, essa matemática aqui vale a pena o estudo. E parabenizo todos e todas que estão aqui. Chegaram pontualmente, que vieram entrando depois, e creio que à medida que a gente for avançando no evento, vai vindo participando cada vez mais. Mas bem, nosso encontro hoje é Psicologia Clínica, Processo de Transferência na Infância e na Adolescência. Vou passar a palavra para a Elis, então, para ela apresentar a Luciana, em nome do núcleo, dou boa-vinda a todos. Também já oportunizando, pedir para a Renata, se ela quiser divulgar um pouco, no início a gente teve um videozinho divulgando já um pouco a jornada da sociedade, mas se ela quiser falar um pouco mais como está funcionando, a questão dos ingressos do lote atual, a palavra pode estar contigo, Rê. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me escutando bem? Uhum. Bem. Obrigada, Henrique, obrigada, Elis. Parabéns ao Núcleo, né, pela organização de mais uma atividade. Agradecemos a Luciana por estar aqui conosco hoje, né, para podermos escutá-la. Então, rapidamente, né, podemos falar um pouquinho, esse ano temos a nossa jornada bienal, que será presencial aqui em Porto Alegre, né, então a nossa temática é sobre vínculos, e o título que a gente colocou é Elos entre Nós, Desafios e Potencialidades dos Vínculos na Atualidade. Vai acontecer nos dias 29 e 30 de setembro, no campus da Atlas Educação, aqui em Porto Alegre. Então, temos uma série de convidados, várias linhas teóricas, muitas temáticas, para a gente poder estar conversando, então, sobre essa temática tão importante que são os vínculos. Aproveitando, a gente está ainda com o envio de temas livres, abertos, até segunda-feira. Então, quem aí tiver interesse, tiver algum trabalho, alguma ideia de escrita, na nossa página do Instagram, que eu vou colocar aqui no chat para vocês acompanharem, estão todas as informações. Tá bem? Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco pelos telefones da sociedade e e-mail. Tá bem? Então, obrigada pelo espaço aí, Henrique, e passo a palavra, então, para a Elis. Só uma coisa breve, para organizar nosso debate, quem quiser ter um momento de fala ou lançar uma pergunta para a Luciana, pode estar escrevendo no chat a sua pergunta ou colocando o seu nome e a gente vai organizando após o término da fala dela para a gente estar chamando. Também tem a opção de botar a tagzinha que é a mão levantada aqui no Zoom. Quem tiver acesso já a um pouco mais de conhecimento de tecnologia, pode só levantar a mão, se não, coloque ali no chat seu nome e sua pergunta e a gente vai chamando assim que possível. Passo então a palavra para a Elisa, que é a nossa coordenadora científica. Obrigada, Henrique. Então, mais uma vez, Luciana, oficialmente bem-vinda ao Núcleo Litoral, bem-vinda à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. A Luciana, então, né, que teve aqui a generosidade de estar conosco numa sexta-feira à noite. A gente está muito ansioso para escutar tudo que a Luciana vai partilhar conosco da experiência dela. Ela que é, então, psicóloga pela Unicinos, e especialista em psicoterapia psicanalítica pelo ISIP, né, Institutos Integrados de Psicoterapia Psicanalítica de Porto Alegre. A Luciana é psicanalista pelo CEP de Porto Alegre e coordenadora e supervisora também pelo CEP de Porto Alegre. Além do CEP, ela faz parte de uma outra instituição, né, na qual ela é também coordenadora e supervisora da Associação de Psicoterapia Psicanalítica, UHEPS, também em Porto Alegre. Luciana, muito bem-vinda, a palavra está contigo. Obrigada, Elis. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né, através da tua pessoa, representando o núcleo litoral da Sociedade de Psicologia. É uma honra para mim estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, né,
eu fui fazer a conta, né, para dizer quantos anos, assim, eu levei um susto, né, deu 26 anos já, né, da clínica, né, então um pouco dos meus estudos e da minha prática, e eu achei muito interessante esse tema, né, que vocês propuseram, que é a transferência, que dentro da psicanálise, né, clínica, não se trabalha sem essa temática. Elias, eu não sei como é que a gente faz aqui para eu ficar de host, para poder, porque eu preparei um material. Tá. Já está habilitada, né, Renata? É para estar. Tu chegou a tentar, Luciana, ou não apareceu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos tentar. Isso. Acho que já deu aqui. Deu? Que bom. Uhum. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim. Uhum. Sim, tudo certo. Então, né, só retomando, assim, é que eu gostei muito da proposta desse tema, né, porque ele é de muita importância. Conversando com a Elis, né, a gente foi vendo o público da atividade, que são profissionais da psico, estudantes, profissionais de outra área, né, aberta à comunidade. Aí eu fui fazendo alguns slides e tentei colocar de uma forma um pouco mais sem as palavras, né, técnicas, assim, mas de qualquer forma sabe que sempre uma outra escapa, né, que a gente acaba tendo essa forma de falar e que é tão comum que às vezes a gente não se dá conta. E então eu fiz, né, algum material aqui, como o pessoal falou agora no início, depois a gente passa para uma conversa. De qualquer forma, acho importante, quem quiser, né, em algum momento, fazer alguma questão, um comentário, também fiquem à vontade, tá, para fazer. E quando eu fui preparar esse material, né, eu fiquei pensando, assim, o que trazer desses processos de transferência na infância e na adolescência, e não tem como, né, não falar de três pessoas extremamente importantes nesse processo, que é o paciente, né, seja ele adolescente ou criança, o terapeuta e os pais. Claro que eu vou ir passando e a gente vai abrindo também outras possibilidades, né, para a gente ir conversando depois. E para falar em transferência, ainda aqui, né, seja da infância e da adolescência, a gente precisa dar uma retomadinha no início, né, de onde tudo começou, que é com esse senhor aqui que, né, a maioria das pessoas conhece, que é o Freud. E aí, em 1938, ele coloca, né, vou ler aqui para vocês, né, sobre a transferência. O mais assombroso é que o paciente não se limita a considerar o analista sob a luz da realidade objetiva, senão que vê nele um retorno, reencarnação de uma pessoa importante de sua infância, de seu passado, e por isso transfere sobre ele sentimentos e reações que, sem dúvida, se referiam a esse arquétipo. Mas, afinal de contas, o que é isso, né? O que é essa transferência? Se a gente pensar numa questão bem simples, né? A transferência, a gente transfere dinheiro de um banco para outro, a gente transfere uma coisa de um lugar para outro. E, da mesma forma, a transferência na psicanálise, né? A gente transfere, o que se transfere? Se transfere sentimentos, tipos de vínculos, de relações que a gente tinha com os nossos objetos primordiais, né, primitivos, o pai e a mãe. Então, a gente transfere esse tipo de vínculo nas nossas relações durante a vida inteira. E aí eu separei, né, algumas peculiaridades da transferência, e uma coisa, né, ainda que a gente trabalhe com isso diariamente, né, na nossa clínica,
A transferência, como eu falei que, né, se transfere esses vínculos diariamente, não acontece só no consultório, né? Ele acontece, é o que move as nossas relações, tá? Tanto que às vezes a gente diz, né, conhece uma pessoa e às vezes diz, não fui com a cara dela, ou fui com a cara dela sem mesmo conhecer. Então, por que acontece isso? Justamente porque as nossas questões inconscientes, né, mais íntimas, mais internas, acabam já se manifestando nesse início da relação com as pessoas. E isso aparece também, né, pensando aqui que a gente tem profissionais de outras áreas também, aparece na escola, com os professores, com outros profissionais da área de saúde, voz, né, motorista, enfim, com todas as pessoas que as crianças e os adolescentes se relacionam. É muito comum na escola, por exemplo, as crianças chamarem de, né, enganando, mãe, né, em vez de quando vai falar com a professora. Mas o que difere, então, na psicanálise, essa questão da transferência, né? Que na psicanálise, no consultório, a gente vai escutar esse movimento e vai trabalhar, tentar entender, né? Nesse momento, o paciente transfere, né? Faz aquela transferência daquele tipo de relação para o analista. E aí o analista, conseguindo identificar essa transferência, vai trabalhar com o paciente de uma forma que aquilo ali se revele na sessão, né? E a partir dali poder identificar e fazer com que fique mais claro e a pessoa se dê conta, né, que aquele tipo de vínculo já vem da sua vida de um bom tempo e que está sendo uma repetição. E aí é uma possibilidade de mudança. Claro que isso é inconsciente, a pessoa não se dá conta, tanto na clínica quanto nas relações. E o Freud, ele se deu conta daí que, inicialmente, né, ele tratou essa transferência como uma resistência, né? Então, o que ele queria dizer com isso? Tem certos tipos de vivência que o paciente continua repetindo, né, que é o nosso próximo. Mas, enfim, e aí ele não quer pensar sobre aquilo ali, né? Em vez de, por exemplo, pensar que tem ciúmes de uma situação ou outra, ele vai agir e vai repetir uma relação de ciúmes, né? Se a gente pensar no consultório, vamos supor que a pessoa tem uma questão de uma rivalidade muito forte com o irmão, né? E aí, um paciente anterior à sua consulta demora 5 minutos, né? E aí a pessoa entra, mas como, né? Tu atrasou a minha sessão e tal. E aí trabalhar, né, justamente essa questão para que a pessoa se dê conta que é uma repetição. E aí ela poder fazer diferente. Dentro das transferências, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente entrar na infância e adolescência, né? Então, a transferência, ela tem o positivo, quando são os sentimentos mais amorosos, né, de carinho, né, enfim, e a transferência negativa, que dificulta bastante o trabalho, que é acompanhado de muita resistência, mas que no momento que se consegue trabalhar essa transferência negativa, o processo terapêutico ele se desenrola mais rápido, né? Apesar com esses momentos assim. E como eu tinha falado, acaba sendo uma repetição. Junto com a transferência, eu acho que aí não dá para a gente deixar de fora, apesar de não ser nosso foco aqui, tem a contra-transferência, que é o resultado da influência do paciente sobre os sentimentos inconscientes do próprio analista, né? Assim como o paciente transfere para o terapeuta, o terapeuta também reage a isso, né? Só que, às vezes, quando ele se dá conta, ele tem a oportunidade de trabalhar
né, com aquilo que foi despertado a partir do que o paciente trouxe, né, na sessão e trouxe na relação com o analista, ou, né, se o analista não se dá conta disso, ele pode acabar atuando junto com o terapeuta, com o paciente. Então, aí se faz muito necessário a própria análise do analista, né, que é para trabalhar as suas questões, os seus processos, os seus complexos, para que fique melhor estabelecido dentro dele, e a partir disso, quando vier os conteúdos do paciente, ele poder lidar de uma melhor forma. Essa contratransferência, ela acontece pela identificação projetiva, que foi um mecanismo de defesa que a Melanie Klein, né, desenvolveu, e depois outros autores pós-freudianos se usa, né, não só os kleinianos, pós-kleinianos, que é justamente assim, o quanto o paciente, quando tem esses sentimentos, e que são sentimentos não muito agradáveis, né, às vezes conteúdos agressivos, difíceis, é tão difícil suportar dentro dele que ele joga, né, para dentro do terapeuta. Quando o terapeuta consegue receber isso, processar dentro dele e devolver de uma forma mais adequada, o processo se desenrola de uma forma melhor, né? Quando não acontece, aí, né, como eu falei, falta um tanto de análise desses pontos que a gente chama pontos cegos do analista, né? Que o material do paciente acaba se juntando aos pontos cegos do analista e impedindo o processo. Mas uma coisa interessante, eu achei uma frase do Winnicott, que ele diz, né, uma reação não é a mesma coisa que uma contratransferência, né? E ele conta isso numa situação clínica em que ele estava atendendo um adolescente, e esse adolescente o agrediu, né? E ele coloca, bom, eu tive uma reação de dizer um monte de coisas, de palavras, que eu não ouso escrever aqui, ele disse, né? E nesse sentido, assim, justamente para mostrar que ele só reagiu, né? Ele não conseguiu aguentar aquilo dentro dele e processar, porque isso é uma característica muito de crianças e, às vezes, de adolescentes mais graves, que a ação, às vezes, vem antes da palavra, né? Então, também, esse tipo de coisa, um terapeuta de criança e adolescente tem que estar muito atento, né? Às vezes, para se proteger de um objeto que vem, né? A gente primeiro põe a mão e depois pensa o que está acontecendo, o que a criança está querendo falar com aquilo ali. Mas então, eu estou falando para vocês, né, que é um conteúdo transferido, né, das relações primordiais, da infância, tá? E como é que é, então, quando se está na infância, né? O que se transfere quando se está nesse momento, né? Então, buscando um pouquinho o Freud, ele achava que a criança era um objeto, né, muito favorável para a terapia, porque os êxitos seriam muito duradouros e muito profundos, enfim, né? No momento em que está acontecendo essa estruturação da personalidade, é o melhor momento de interagir. Só que ele achava que a criança não fazia associação livre e também não fazia transferência, né? E que a resistência não era de conteúdos internos, assim, mas mais externos do ambiente, enfim. Uma coisa certa, assim, que ele falou que precisaria modificar a técnica, o que depois foi modificado, e incluir os pais no tratamento. E ele, desde essa época, ele falava que era desejado que os pais tivessem as suas próprias análises, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê, assim, que muitas crianças e adolescentes talvez pudessem
não está precisando de tratamento se os pais tivessem os seus processos mais organizados, mais estruturados, né, sem colocar tanto no filho, né, as suas projeções, os seus ideais, né. E em relação à educação, que eu pensei também em função de professores, né, e até mesmo de família, que é justamente assim, o caminho entre a permissão e a frustração. Se a gente for pensar, é a questão dos limites que tanto se fala, né? Até onde vai se permitir, até onde não vai se permitir, e de que forma a gente vai conseguir colocar um pouco de contenção, né? Para que aquela criança e adolescente se desenvolva bem, né? Então, pensando um pouquinho a clínica da infância e a transferência hoje, a criança, né, como ela ainda está em desenvolvimento, ela tem uma capacidade de investir, né, uma capacidade limitada de investir no pensamento verbal, né? Então, isso faz com que a excitação pulsional e a angústia sejam expressas muito na motricidade, né? E isso a gente vê tanto na família, quanto na sessão terapêutica, quanto nas escolas, ou nas escolinhas, nas relações, né? Como a criança tem uma limitação justamente de falar o que sente, de falar o que pensa, e muitas vezes a ação vem antes de qualquer coisa, né? No tratamento, então, com crianças, a gente vê a importância do brincar, né, e transforma a capacidade de transformar essas descargas motoras em encenação dos conflitos psíquicos. E durante todo esse tempo também, o analista, ele se coloca como receptor dessas transferências que as crianças vão fazendo. E na brincadeira, o analista vai entrando, né? Seja desempenhando papéis, seja acompanhando a criança, né? De várias formas. Atualmente, né, a transferência é reconhecida e é interpretada. Antigamente achavam, né, achava-se que não se interpretava a transferência de criança. Hoje se interpreta, se vê que ela é intensa, que a criança faz essa transferência de diversas formas e que ela possui, né, qualidades tanto positivas quanto negativas. Lembrando sempre que essa transferência positiva, ela ajuda a manutenção, a aliança terapêutica para o tratamento se desenvolver. Até mesmo para dar conta de quando as transferências negativas, né, as agressivas, as resistências aparecem, né, justamente porque a gente tem um vínculo bom com aquela criança, com aqueles pais, a gente tem mais força de atravessar juntos esses momentos mais difíceis de todas as análises. E aí os pais têm um lugar super, né, importante, assim, no tratamento de crianças, e aí, e essa é uma particularidade, né, porque não só com a criança, né, não só a criança estabelece transferência e o analista tem a sua contra-transferência respectiva, assim como os pais também, né? Então a gente tem que lidar com a transferência da criança e a transferência dos pais, né? E a nossa contra-transferência com a criança e a nossa contra-transferência com os pais, né? Só que quando os pais trazem uma criança, um filho, um adolescente para o tratamento, geralmente eles chegam se sentindo culpados, né? Com uma ferida narcísica, desamparados, né? Daquela, onde foi que eu errei, que eu, né, poderia ter feito diferente, que eu não fiz, né? Então eles já chegam assim, né? E muitas vezes transferem para o analista do filho as suas esperanças, as suas desilusões, exigências, crítica, autocrítica, sofrimentos. E aqui eu penso também nas escolas, né, do quanto, às vezes, por dificultar, né, esse sentimento de culpa, essa ferida, acaba exigindo que o terapeuta dê conta
daquele sintoma da criança, que a escola dê conta, por que a criança não consegue estudar, não consegue aprender, ou briga com um coleguinha, né? E a gente tem que estar sempre atento para isso, assim, né? Então, os pais confiam no analista, né, ao perceber que ele é capaz de se identificar com seu desamparo e angústia. Quando os pais sentem essa segurança no analista, fica mais fácil de fazer todo esse trabalho, né, que eu estou falando para vocês. E principalmente na terapia de criança, a presença dos pais é muito mais constante, né? Isso é algo que vai diferenciar dos adolescentes, porque nos adolescentes os pais até participam, mas é um pouco mais esporádico. Mas a criança, né, no tratamento de criança, não. Então, o analista, né, ele recebe e aceita as transferências da criança e dos pais. Ele dá um suporte e é continente, né, dos objetos internos das crianças e dos pais, né? O que são esses objetos internos? Geralmente é o pai e mãe que a gente carrega aqueles lá da infância, né? Que por mais que a gente tenha 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, a gente sempre vai lembrar da mãe dizendo aquilo, do pai, né? Às vezes aquela voz na cabeça, assim, né? E que muitas vezes precisa de muita análise para também se livrar de algumas vozes, assim, né, de críticas principalmente, né, ou então aquela contenção de ter a voz da mãe ou do pai, né, de incentivo, não, tu vai conseguir, tá difícil, mas vamos lá, né, então depende como que foram esses primeiros anos, né. Mas voltando, o analista estabelece relações diretas com os pais, né, do paciente, ajuda os pais a se livrarem da culpa e convoca para eles fazerem uma aliança terapêutica com o analista. Às vezes, né, eu acompanho supervisão, às vezes, principalmente no início, assim, da profissão, você tem uma ideia de que, bom, se os pais trazem a criança, é o terapeuta que tem que dar conta e se colocar no lugar de que ele vai resolver, né? E não tem como fazer isso sozinho, né? É preciso convocar os pais para que juntos, né, pais e muitas vezes escola, ou alguns, né, avós, enfim, né? Mas principalmente os pais, para eles se aliarem, né, a esse tratamento, ao terapeuta, para ajudar aquela criança. E aí aparece a contratransferência do analista, né, que ela se constitui, assim, com a representação que o analista faz a partir do que o pacientezinho traz, da percepção que o analista tem sobre os pais externos e também da relação que se estabelece entre o analista e os pais justamente nessas sessões, né, quando tem com os pais, né. E o que pode atrapalhar, como a gente já falou lá em cima antes, são os bloqueios contratransferenciais, né, que aí seriam os conflitos mal resolvidos do analista, seja com as suas imagens parentais, né, com seus próprios pais, que carrega dentro de si, né, com seu mundo infantil, que se ele tem, né, não tem muito bem tratado, analisado isso, corre-se o risco de acabar transferindo as suas coisas mais íntimas para o paciente e para aquela família que ele tá tratando, né? Então, aí, quando a criança, os pais projetam, né, alguns sentimentos, o analista pode se atrapalhar, né? Não é importante a análise. E aí, falando um pouquinho, então, né, da clínica da adolescência e a transferência hoje, assim, né, os adolescentes
não tem como a gente também falar de transferência, contra-transferência, sem pensar um pouquinho no adolescente. E eu acho que essa frase resume um pouco do que é o mundo adolescente, né? Que é, quem sou eu para além do que eu já fui, né? Até então, era uma criança que tinha tudo estabelecido, as relações, a família, a escola, tudo certo, o seu corpo, tudo ok. E aí chega num momento que né, o corpo começa a dar sinais de crescimento, e aí as mudanças psíquicas também, né, despertadas por essas mudanças corporais, a forma de se relacionar, e aí fica um momento bem mais complicado, né? Muitos autores falam dos lutos da adolescência, outros falam que, bom, se perde algumas coisas, mas se ganha outras, né? E como que a gente vai escutar e ajudar o adolescente, os pais dos adolescentes a passarem por esses momentos também, porque é um período de desconstrução, né, de todos os símbolos, de todas as relações, né, não que vai virar, né, uma coisa é um dia uma coisa, outro dia é o contrário, não, é um processo, né, de desconstrução e de reconstrução daquilo que já estava com seus símbolos, com as suas organizações, né, e começando, como eu falei para vocês, por esse corpo estranho, né, ao adolescente e os outros. Eu lembro sempre daquela música do Titãs, né, para quem já tem uma idadezinha um pouquinho mais, mas o Titãs continua na moda, né, que ele fala, eu não tenho mais o corpo que eu tinha nessa cara, o espelho, né, no espelho essa cara não é mais a minha, né, mas quando eu vi, estava tão estranho, a barba estava desse tamanho, e eu acho muito bacana essa música, porque justamente fala desse processo, né, desse desconhecimento do sujeito com ele, em relação a ele próprio, e toda uma mudança que ele vai ter que dar conta, não só com ele, com seu corpo, mas com o lugar que ele ocupa na família, né? A criancinha que era a alegria dos pais, hoje se torna um adolescente, às vezes rabugento ou desafiador, né? E que às vezes nem eles sabem direito por que eles estão fazendo isso, assim. Então são estranhos para os outros e para eles mesmos, né? Tem uma perda, né? E uma reordenação dessas representações de si, né? Então, o adolescente acaba se perdendo de si e buscando no outro alguma identificação. Por isso que nesse momento também começam os ídolos, né? A família do amigo sempre é melhor do que a sua, a outra escola sempre é melhor, o professor da outra turma, né? O grupo do outro, né? Porque o outro, ainda que seja igual, né? Em termos de faixa etária, assim, ele ajuda também nesse momento, nem que seja para, bom, estamos todos perdidos, então vamos lá, né? E aí eles vão buscando, enquanto grupo, né, esses novos ídolos, modelos, né? Seja um professor, e nesse momento, assim, é importante da gente pensar a questão da escola e dos professores, como o Henrique falou, né, no início, assim, como está difícil, né, na atualidade, muitas mudanças, muitas situações difíceis, as escolas acabam sendo um lugar onde muitas manifestações são atuadas, né, e às vezes os professores não têm essa ideia, né, que a gente está trabalhando aqui, dessa transferência, do quanto transferem também para os professores aqueles desafios, né, que seriam para os pais, para a família, porque o adolescente ele tá buscando um lugar novo, mas ele quer crescer,
dentro de algum lugar também conhecido, né? Porque o muito desconhecido amedronta, né? E dificulta o processo. E muitas vezes o adolescente ele acaba sabendo de si no negativo, o que ele não é, o que ele não gosta, né? Que nem na escolha de vestibular, né? Profissional. Muitas vezes o adolescente ele vai escolhendo por exclusão. Isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, né? E em relação às suas características também. Eu não gosto disso, eu não sou assim. Até um dia que ele consegue. Não, eu sou assim, eu me chamo fulano né? E eu me banco por isso, assim. Então, a mente e o corpo, né? Como eles andam sempre juntos, o corpo usado muitas vezes para dar conta desse não representado, né? E é um processo longo que tem, né? Parte das identificações que foram feitas desde o início lá da infância, que na adolescência tem o processo de desidentificação, então aquele período, né? Se é governo, sou contra, para depois ter as novas identificações. É um trabalho bem longo, né, e exaustivo para o adolescente, né, que ele fica muito confuso quanto ao seu ser, né, passado, presente e futuro ficam tudo muito misturados. E muitas vezes acaba descarregando em atos ou em sintomas o que não é possível pensar, né, porque ainda que melhor do que as crianças, né, que ainda não têm a constituição pensar bem estabelecida, são tantos pensamentos que às vezes não dão conta e muitas vezes o ato acaba sendo a via mais facilitada, né, para dar conta das angústias, né. A gente está quase no finalzinho aqui da apresentação, e é importante, assim, né, a gente ver, saber que é preciso tempo, né, pro adolescente passar a sua adolescência. Tanto no consultório, quanto na família, eu acho que isso é uma coisa bem importante, sim, para a gente pensar, enquanto pais também, né, e terapeutas, que muitas vezes o adolescente, ele fala dos amigos, né? E a gente até pode pensar, mas ele não fala dele, ele está falando só dos amigos, o que eu quero saber do João, se é o Pedro que está aqui na minha frente? Mas como tem toda essa função que eu estava falando para vocês, né? Estamos todos no mesmo barco, não sabemos muito o que a gente quer, como. Eles acabam falando, quando falam do amigo, eles estão falando de si também, né? Então, quando eles contam, por exemplo, que o fulano levou um fora da namorada e que ficou muito mal, ele tem a preocupação de, será que isso vai acontecer comigo também? E se acontecer, como que eu vou lidar? No consultório acaba aparecendo também, assim, os adolescentes, quando mais comprometidos são, mais concreto eles ficam, justamente porque falta o simbólico, né? Então, a gente precisa ter uma atenção. E em relação à técnica, assim, né, do atendimento com adolescente em relação aos pais, tem uma coisa que os adolescentes, eles prezam muito, né, e que aí facilita mais a transferência com o seu analista ou não, né, que é eles saberem que aquele espaço deles no tratamento, ali na análise, é respeitado, e inclusive em relação aos pais, né. Então, tem alguns adolescentes que não gostam, né, que os analistas falem que os pais falem com o analista fale com os pais, né. Claro, tudo isso a gente trabalha, né, porque às vezes acontece do pai, de uma mãe mandar uma mensagem
preciso falar contigo, eu quero falar, marcar uma sessão, né? Então, a gente precisa trabalhar com um adolescente, né? Se a gente for trabalhar com os pais, né? E manter a ética do sigilo, né? Principalmente com o adolescente, para ele, que ele sabe que a gente vai receber os pais, vai receber as angústias, as transferências dos pais, mas que a gente não vai romper com o nosso sigilo, né? Em relação ao que ele está trazendo ali. De qualquer forma, eles precisam concordar com a vinda dos pais. Claro que existem situações, né, quando são situações muito graves, que aí, né, a gente não, né, se ele está colocando em risco a sua vida ou a vida de outra pessoa, a gente não pode ficar, olha, não vou falar com os teus pais, né? Então a gente também tem que saber o limite, né, disso, mas colocando sempre claramente pro adolescente, né? Tem um analista argentino, né, ele já faleceu há pouco tempo, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: o que silencia na infância costuma se manifestar aos gritos na adolescência. Né? Esse analista é o Ken Sipper, trabalhou muito com adolescentes, tem vários livros, e eu trouxe essa frase porque às vezes as pessoas pensam assim, não, estava tudo muito bem, chegou na adolescência, virou de ponta cabeça, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. Às vezes, né, as dificuldades, algumas coisinhas estão vindo desde lá da infância, às vezes mesmo desde antes da criança nascer, né? Se a gente pensar na questão das projeções, das transferências dos pais em relação àquela criança, né? Das questões transgeracionais, acaba contribuindo para ir se juntando uma coisinha e outra, e que na infância vai passando despercebido, eu vi, ele acontecia isso, mas, né, dava conta, tal, só que chega na adolescência, se junta com todo esse processo, né, de ebulição, de desconstrução, aí às vezes a gente tem situações mais graves. Então, os pais, né, na clínica com adolescentes, né, trazem muitas demandas em relação ao analista dos filhos, né, eles precisam, para os filhos, né, terem uma presença enquanto alteridade, né, enquanto outro que tá ali, né, para se mostrar também como algo que limita, alguém que limita, e ao mesmo tempo entender que ser oponente, né, não é ser inimigo. O adolescente, ele precisa desse confronto, e ele vai fazer esse confronto tanto com os pais, quanto no tratamento, né, tentando quebrar regras, enfim, se ele precisa falar, ele vai ficar em silêncio, coisas do tipo, assim. Mas em relação aos pais, é importante eles saberem se posicionar, né, e entender que quando eles dizem não, não quer dizer que eles são inimigos dos filhos, né? Que eles precisam estar ali para ter um lugar onde os filhos batam, mas se sintam seguros, né? Tem né, mas nem sempre as coisas funcionam tão bem assim, né? E acontece muito hoje, se a gente for ver, assim, tanto na clínica quanto nas escolas, nas famílias, que existe uma exigência de maturidade muito grande em relação aos adolescentes, né? De querer que eles já passem, né, para uma idade adulta logo. E se a gente pensar, às vezes até, né, a gente escuta, isso é muito comum no consultório, pais de crianças pequenas preocupados em já colocar na melhor pré-escola que vai formar para o mercado de trabalho, né? Então, acaba se perdendo o de mais precioso que tem na infância,
preocupado com 20 anos depois, né? E aí acaba se queimando etapas, assim. Então, né, os pais, eles precisam também reconhecer a alteridade do filho como alguém diferente deles, que não estão ali para satisfazer os seus desejos, suas aspirações, né? E reconhecer a diferença de gerações, né? Que às vezes acontece assim, né? E trazendo para a clínica também, é importante porque, por mais que no tratamento de adolescentes, né, o terapeuta, para receber toda a transferência, enfim, ele precise estar num nível diferente para lidar com aquele adolescente, né, saber o filme que está na moda, né, as gírias, o ficar, né, o sair, enfim, né, o vape, que seja, né, ele não pode nunca perder o seu lugar, né, deixar de ocupar o lugar de analista. O adolescente pode até tentar fazer com que ele se torne um amigão, né, mas aí a gente precisa cuidar, né, receber essa transferência, entender e devolver, né? Somos, né, estamos aqui para trabalhar, te entendo, né, mas a gente não vai, né, sair para a festa juntos. Como às vezes alguns pais acabam se atrapalhando, né, e saindo para a festa. Esse é um momento para os pais também da adolescência dos filhos, né, de ressignificar suas próprias adolescências, e é um momento em que acontece, né, que os filhos, enquanto os filhos crescem, os pais envelhecem, né, e muitas vezes isso gera dificuldades, por exemplo, né, nesse momento da adolescência, o menino fica mais potente, né, justamente quando o pai começa também já, né, não ficar tão musculoso, né, enquanto a mãe está entrando na menopausa, né, perdendo muitas funções, trocas hormonais, a filha está lá, né, exalando sexualidade, sensualidade, linda, né, e como isso acaba mexendo, né, tanto com o adolescente quanto com os pais, e isso tudo acaba vindo, né, para dentro do consultório. E é importante a gente poder saber disso tudo, pensar nisso tudo, porque também vai ser transferido para a gente esses conteúdos, né? E aí o analista, pela transferência, é ele mesmo, né? É a pessoa real, e ao mesmo tempo, para o paciente, é um objeto interno, que é, né, pelo qual ele transfere, né? É a figura do presente, que está trabalhando com o adolescente, e também é a figura do passado, daquelas pessoas, daquelas imagens, né, que ele acaba sendo representado ali, ou visto através da transferência. Ele é real, está ali, e ele é imaginário, né, porque tem todo a imaginação, a fantasia, né, as questões do paciente, né. E em relação ao analista, assim, ele precisa suportar o não saber, né, porque às vezes os adolescentes, eles vão trazendo questões e de uma forma geral com os pacientes, assim, né, mas pensando no adolescente, o analista precisa suportar o não saber, né, para ele não se desesperar e ter que fazer um diagnóstico, né. Quando eu estava fazendo isso, eu fiquei pensando também que até um tempo atrás, os pacientes chegavam, qual é o meu diagnóstico, o que eu tenho? Depois da era Google,
né? As pessoas chegam no consultório e dizem, olha, eu tenho bipolaridade, eu sou depressiva, eu sou borderline, e aí precisa trabalhar toda essa ideia, né, de desconstrução, muitas vezes, para trabalhar o que importa, né, e não ficar no diagnóstico, que o diagnóstico simplesmente assim não ajuda em muita coisa, né. E eu pensei também assim, por que o analista opta, né, por trabalhar com adolescentes, e fui em busca, né, e me deparei com duas questões diferentes, assim, né. Quando o analista, ele está bem com a sua adolescência, com o seu desenvolvimento, né, ele trabalha mais numa compreensão e ele se identifica com aquele adolescente, mas de uma forma positiva, né. Agora tem alguns analistas, alguns profissionais, que às vezes não têm bem resolvidos e tentam, no trabalho com um adolescente, resgatar as suas histórias. Claro que isso são casos, né, específicos, assim, né, não é a maioria, e que é justamente naquelas situações onde falta análise do analista, né, ou uma supervisão para acompanhar também o trabalho, né. Porque no tratamento com adolescente, o que funciona muito é quando o terapeuta, ele tranquilo, né, das suas questões, ele se abre para deixar o paciente transferir o que for necessário, né, jogar para dentro do analista o que for necessário, e esse analista receber e conseguir ter a capacidade de ir aos pouquinhos separando, né, o que é seu, o que é daquele adolescente, processando, né, com ele mesmo, processando junto com o adolescente e devolvendo e podendo fazer uma construção, né, a partir daí. Não dá para ter medo, né, de receber os conteúdos que os pacientes têm para transferir para o analista. Claro que aí, né, às vezes por uma contra-transferência, o analista pode ser superegóico, moralista, né, onipotente, achar que sabe tudo, né, da adolescência e tenha a cartilha pronta, né, mas não é esse o objetivo do tratamento, é bem o contrário, né. E na clínica, e com adolescente também, se pode, assim, falar tudo ou quase tudo, né, mas vai depender muito da forma, né, porque o adolescente, ele não aceita de qualquer jeito, né, ele tem que se saber chegar, né, no adolescente. Tem uma ideia de manter o setting elástico, se a gente pegar bem a ideia do elástico, né, se a gente fecha um elástico, ele é algo que ele contém, né, mas ele vai se adaptando, às vezes abre um pouco mais, às vezes fecha, vai para um lado, vai para o outro, e que é o espaço que o adolescente precisa para ir se reconstruindo, né, espernear para lá, espernear para cá, mas saber que tem algo que contém, né, que o contém, que vai deixar ele, né, passar desses limites e se perder psiquicamente, né, as coisas da vida, enfim. E é fundamental, né, que o analista ele seja genuíno e sem máscaras, né, porque o adolescente ele é muito perceptivo. Às vezes, como tem tantas coisas, né, na nossa cultura que estão acontecendo tão rápido, né, às vezes o analista primeiro assume teoricamente uma ideia e não passou ainda por dentro dele, e muitas vezes o adolescente se dá conta disso, né, e fala, né, ele mostra pro analista, né.
Então, é preciso respeito e ética pelo adolescente e os pais e atender as demandas, né, e mantendo sigilo nesses atendimentos, né. Atualmente, o analista tem que lidar com muitas coisas, né, na adolescência. Esse mundo virtual que a gente, né, foi jogado, principalmente depois, né, depois não, durante a pandemia, né, quem não tinha entrado até então no mundo virtual não escapou. Hoje em dia tem muita história dos pets, né, às vezes crianças, inclusive adolescentes, acabam ou levando na sessão, ou se é online, os gatinhos, principalmente, passam na frente da tela, né, essas coisas. A questão do WhatsApp, né, seja com os adolescentes, criança até não é tanto, mas adolescentes, os pais, né, sem horário, sem, né, o WhatsApp, o adolescente mandando a conversa que a amiga mandou, ou que o namorado, que o ficante, e as fotos, né, então é um mundo novo que surgiu, né, e lidar com os bullying, né, na internet, chats, questão sexual, sexo virtual, cirurgias, dietas, essa globalização, essa pressa de resolver as coisas rápidas, corrupção, esses caminhos, né, descaminhos do amor, da destruição, as mentiras, a sexualidade precoce, né, tudo isso, assim, né. Outra questão também importante, assim, que é trabalhar com situações em que existe uma doença grave, né, que se coloca, seja quando o adolescente traz uma notícia de um pai, né, de um familiar, de um amigo, né, que está com uma doença grave, ou quando o próprio adolescente, né, tá com uma doença grave e que a gente tem que acolher também os pais, enfim. Então, tudo isso a gente se depara, né, nessa clínica da infância e adolescência. E aquilo, quanto mais intensidade, né, as coisas entram na criança, no adolescente, nos pais, mais difícil é de dar nomes, né, para o que está acontecendo, dar sentido, e mais isso passa pela transferência, né, pela essa forma inconsciente de passar as coisas, né, e que aí o terapeuta precisa estar ligado nisso, né, para através dessa transferência, seja um medo de perder um filho, seja né, o pavor de uma situação de internet, né, com um namorado, uma namorada, né, de um bullying, uma coisa. Então, assim, a gente precisa estar muito atento e disponível para receber tudo isso, ajudar a transformar, enfim, né. As questões da sexualidade, né, hoje em dia também se abriram muito, né, porque há alguns anos era uma coisa ou outra, ou umas 3 ou 4, né, hoje né, as questões de gênero se ampliaram bastante, né, então aparecem, por exemplo, adolescentes que justamente estão no momento de lidar com essa sua sexualidade, a sua descoberta, e se chocam mesmo, eles achando, né, se dizendo muito liberais, né, isso é uma coisa bem importante, assim. Tem uns que ficam muito apavorados com tanta diversidade, né, e às vezes acabam reagindo, né, de uma forma desrespeitosa, agressiva, né, com as pessoas diferentes, né, mas muito mais pelo medo, né, de ser atraído, né, pelo diferente, enfim. E para terminar, assim, a minha apresentação, eu trouxe uma frase do Cassorla, né, sobre o analista, né, que ele diz que é preciso suportar o caos, a turbulência, para poder ajudar o adolescente a transformar aquilo que sozinho ele não consegue. Precisa ter paciência necessária para acompanhar o adolescente no seu caminho de vir a ser
por si mesmo, sem atrapalhá-lo ou manipulá-lo, né? Então, é uma frase complexa, mas é uma exigência da clínica com adolescentes. Tá? Então, desse material, sim, que eu tinha para apresentar, e agora eles passo para ti, né? E a gente pode